Salve, salve gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais uma lição sobre o livro do Gênesis. Estamos na 45ª lição, estamos já nos finalmente. Hoje vamos tratar do capítulo 46 e o capítulo 47 desse primeiro livro do Pentateuco. O tema de hoje será o clã de Jacó que se muda para o Egito, e toda a significação, todo o significado que este êxodo ao contrário ele tem. Quais são os enfoques fundamentais que o autor bíblico quis dar a este êxodo ao contrário? Porque existe o êxodo, a saída do Egito, mas nós estamos vivendo agora a saída da terra prometida. Eu saio da terra da bênção e vou para a terra da escravidão. Eu vou para a terra onde José foi perseguido, onde José foi aprisionado. Então, como isso se dá? Qual o significado disso dentro da lógica do livro do Gênesis? Também vamos ver outras coisas, o tipos bíblico de Jacó e de José no Egito. O que eles trazem? Os portadores da bênção. Isso é muito interessante, o autor bíblico mostrar que a bênção caminha junto com o abençoado. Ou seja, Deus os conduz pela mão. Deus nos leva para o caminho onde vamos enfrentar os nossos limites, onde vamos construir uma nova trajetória, onde Deus nos ampara. Deus não nos vê sofrer, Ele sofre juntamente conosco. Eu estive no Egito, eu não vos apenas tirei, eu estive convosco no Egito. Então esta é uma lógica muito importante desses dois capítulos do Gênesis. Gênesis 46 e Gênesis 47. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, mas não faço isso sem antes agradecer do fundo do coração a todos vocês que estão chegando agora no canal, estão se inscrevendo no canal, todos aqueles que já estão inscritos no canal. Este início de ano para mim foi um pouco turbulento, algumas coisas de família que tive que resolver, que estamos resolvendo ainda, e que deram alguns sobressaltos na preparação das aulas, mas lembro, todo o material está aqui na descrição do vídeo, junto também com a chave Pix para aqueles que estão fazendo de uma maneira voluntária, de uma maneira anônima, a nossa colaboração com o canal. A todos vocês, colaboradores do canal Escola Teófilos, do professor Euclides, muito obrigado. Seguiremos ainda, temos muita coisa para estudar dentro do livro do Pentateuco. Eu acredito que em mais 2 lições nós vamos finalizar o livro do Gênesis e já vamos entrar dentro do livro do Êxodo. Também daqui uns dias, estou dando spoiler, agora nós vamos ter vamos ter temas mariológicos também. Vamos tratar de mariologia, vamos tratar desse tema tão rico para a nossa fé, tá bom? Então, vamos lá. O Deus do Êxodo, o Deus dos pais, é aquele que andou com Abraão, que andou com Isaac, que andou com Jacó e desceu ao Egito com José. Ele está onde o coração está aberto para recebê-lo. Então, Gênesis 46, no versículo 1, começa desta maneira. Israel partiu com tudo o que pertencia. Lembramos que José pediu que eles fossem buscar Jacó, fossem buscar toda a família e viessem todos. Então, depois que Jacó se deu por convencido de que aquilo não podia ser conversa dos seus filhos, né? Um homem que sofreu tanto como ele sofreu não se deixa levar pelas aparências, nem pelas primeiras coisas que aparecem. Então Jacó, dessa maneira, ele se dá por vencido e ele vai ver o filho que ele tinha como morto e está vivo. Então, chegou a Bersabé, onde ofereceu sacrifícios a Deus por seu pai Isaac. Então ele passou por aquele caminho e esse Jacó, ele vive num ambiente
onde que ele esperava ter tudo. É o ambiente da bênção. Ele vivia naquele oásis, e Isaac está sepultado naquela terra, naquele território. Ele está lá. É a terra dos patriarcas, né? E vamos imaginar, existe um pouco de... existem poucos casos em que a voz de Deus aparece diretamente na história de José. Geralmente é um sonho, é a interpretação de um sonho, Deus fala diretamente através da sabedoria. Mas nós vamos ter aqui, numa visão noturna de Jacó, Deus que fala com o patriarca. É o próprio Deus que chama o patriarca. Gênesis 46, 2 e 3. Em uma visão noturna, Deus disse: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu Jacó. E Deus disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. É a confirmação de que a bênção se manifesta. A continuação. Vai onde eu te direi. Dito a Abraão, dito a Isaac, agora dito a Jacó. Vai onde eu te enviarei. E é o esquema narrativo usual de uma visão. Ou seja, não tenha medo. Não tenha medo, porque algo extraordinário está acontecendo. E esse extraordinário é exatamente para dizer que aquilo que está sendo pedido, está sendo proposto, tem a chancela de Deus. Então não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá eu te farei um grande povo. É a renovação, a confirmação da bênção. Então, Gênesis 46, descerei contigo ao Egito, eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos. Olha, é algo muito bonito isso. Na concepção de Jacó, o Egito é a terra da morte, onde sepultou seu filho durante tantos anos. O Egito é a terra da escravidão, onde seu filho foi escravo durante tantos anos. Jacó tem medo dessa terra. Mas Deus está dizendo: vai para essa terra, porque eu mesmo vou te tirar de lá. Te farei subir de lá. E é muito bonito como o texto ele tem essas sutilezas. Te farei subir de lá. Subir. É como que descer a uma sepultura e sair dela. Aqui nós temos uma imagem da ressurreição. Através dessa revelação divina, o narrador ele busca antecipar uma história futura. Descer ao Egito significa descer ao mundo dos mortos. Quando José desceu ao Egito, ele desceu como prisioneiro, indo ao encontro das trevas, da noite. Portanto, descer ao Egito para Jacó significa antecipar a escravidão de seu povo. É ir em direção a uma situação negativa. É ir em direção a uma batalha que tem que ser vencida. De fato, é como que se Deus dissesse ao patriarca e a cada um dos fiéis: não tenham medo de descer a uma situação dolorosa. Não tenham medo de passar, não tenham medo de enfrentar um problema, porque eu estarei convosco. Tinha uma música, né, lá dos anos 70, 80, né, à beira da praia, né? Então, um homem caminhava à beira da praia e a vida dele ia passando, né? E em certos momentos ele via dois rastros de pegadas na areia. Em um certo momento, principalmente nos mais difíceis, ele via um par só. E aí ele questiona, né? Questiona aquela visão. E aí a música, muito poeticamente, diz assim: ó, nesses momentos difíceis, eu carregava você no colo. Eu estava com você, eu te carreguei no colo neste momento. É essa a ideia. É a ideia que está aqui. Na situação dolorosa, não tenha medo de passar por ela, porque eu estarei contigo. Esta é uma afirmação muito cara à tradição de Israel. Não tenham medo de descer, porque eu desço contigo, e eu certamente os farei voltar. Aqui está tudo o que nós vamos encontrar, então, toda a história da salvação.
perseguições, escravidões, exílios. Essa é a frase. Deus caminha conosco. Para nós cristãos é muito importante porque a nossa fé cristã, nos seus primórdios, nos seus primeiros dias, ela se intitulava de O Caminho. É Deus que caminha conosco. Nós vemos isso, que Jesus faz várias idas e vindas de um lado para outro. Toda a sua pregação ela se dá à beira do caminho. São parábolas que falam da beira do caminho. O caminho é muito importante. Curas são feitas à beira do caminho. Encontros com o ressuscitado se dão à beira do caminho. O caminho de Emaús. Então, esse estar a caminho é também visão dos novíssimos, quando nós faremos a passagem pelo caminho que nos leva à eternidade. Nós temos que descer a morte para a ressurreição. Né? Então essa é uma lógica que é muito cara para o povo da antiga aliança e também para nós cristãos, o povo da nova aliança. Ou seja, entender que Deus está conosco, Deus caminha conosco. Deus está intimamente ligado à nossa história, à nossa caminhada. E esse grande êxodo dos séculos, ele é um êxodo ao inverso. Agora eles vão para o Egito. E Deus, né, o Deus dos pais, que andou com Abraão, que andou com Isaac, é o mesmo que desceu com José. Ele não os libertou da dor, ele os acompanhou para que a sua dor frutificasse. Quem semeia entre lágrimas ceifará com alegria, canta o Salmo de Israel, o Salmo de Davi. Através desse caminho de sofrimento, eles cresceram, eles trouxeram vida às novas gerações. Ou seja, eles prosperaram. Prosperaram ao ponto de se tornar um problema para o Egito. Então aqui nós estamos vendo já todos os enfoques do próximo livro. Assim, o autor vai mostrar que Deus desceu com eles, certamente os trouxe de volta. Ou seja, é o retorno à casa do Pai, é o encontro pleno, garantido, o início dessa perspectiva. E aqui nós nos deparamos e nós vamos entender que aqui tem um novo ato. Se dá a abertura de um novo ato, de uma nova página da história de José. Quando Jacó também vai descer ao Egito, né? E lá ele vai fechar os olhos. Ou seja, o Egito será o local onde ele irá morrer. Mas ele não ficará no Egito. José fechará seus olhos. É a descida de Israel para o Egito. Mas de lá eu te trarei. E é muito bonito porque no final, Jacó, antes de dar a bênção, ele faz uma promessa. Ele pede que, no mesmo lugar que o anjo tocou na sua perna e ela ficou enrijecida, que José coloque a mão onde Deus tocou, José faz uma promessa de não deixar ele no Egito, de trazê-lo do Egito. Olha, de não me esquecer na terra da escravidão, não me abandonar. Então, caros alunos, nós vamos para esse último ato da história de José, que mostra esse encontro com Jacó, seu pai. São curas, são momentos muito interessantes. Também nós vamos ver essa descida de toda a família de Jacó ao Egito para um assentamento na terra de Gessém. Então, os últimos capítulos do Gênesis, do 46 ao 50, eles contêm muito material teologicamente muito rico. Olha, esses 4 capítulos, eles são extremamente caros. Eles são 5 capítulos, melhor dizendo, são extremamente caros. Eles são extremamente valiosos para a teologia da salvação, para a teologia da libertação, para a teologia da Páscoa. É muito interessante isso. É um texto fragmentário, a gente pode dizer. Por que fragmentário? Bom, são textos que são coletados de diferentes origens, de diferentes tradições, de diferentes momentos e são refletidos pelo autor, são colocados pelo autor dentro deste romance sapiencial. E, de fato, esse enredo da história, ele se desenvolve de uma outra maneira.
Ou seja, não vai ser citada a escravidão, não vai ser citada o que José passou, não. Parece que o passado ficou no passado. Agora nós vamos tratar de outras relações. Nós perceberemos que não se fala tanto mais das relações de José com seus irmãos, com seu pai, nem mesmo da sua estadia no Egito. O fato é que o momento é vivido. E aqui nós temos o primeiro ensinamento. Depois que as batalhas são vencidas, depois que as discussões são resolvidas, não adianta ficar voltando ao passado. O próprio texto bíblico vai mostrar isso. Eles estão olhando para frente, eles estão pensando no amanhã. A partir, o ontem apenas nos trouxe aqui, né? Mas daqui em diante nós temos que fazer a nossa caminhada. Estamos aqui com aquilo que nos trouxe aqui, a graça de Deus. E essas várias imagens que são fruto desses textos fragmentários, elas vão ocupar todo esse terceiro ato. E nós vamos olhar, claro, de uma maneira rápida, né, para essas imagens e vamos entender o que de fato elas querem dizer para o leitor desses 5 capítulos finais do livro do Gênesis. Nós vamos aprofundar em algumas que são mais importantes, mas vamos nos debruçar de maneira geral sobre todas elas. Bom, primeiro tema. O fim, ele antecipa um novo começo. O capítulo 46 começa com a aparição de Deus a Jacó. Então, aquilo que nós acabamos de ler ali, Israel partiu com tudo que pertencia, chegou a Betsabeia, onde ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. Ele foi onde o seu pai tinha sido sepultado. E ele lá nesse local tem uma visão. Ele tem uma visão noturna. Jacó, Jacó, estou aqui. E Deus fala com ele. Deus fala, Deus garante que ele deve ir para o Egito. Mas ele saiba que ele não estará indo sozinho, porque Deus está indo com ele. Deus está indo com ele. E o próprio Deus o vai trazer de volta. Quando ele fechar os olhos, Deus vai trazê-lo de volta. Isso aqui é muito bonito para a tradição cristã. Ou seja, Deus não nos abandona em momento algum. Então a palavra de Deus, ela nesses primeiros versículos, ela encoraja Jacó a enfrentar a sua última batalha. Ou seja, fazer a experiência que ele nunca fez. Ele na terra de Labão ele foi estrangeiro, ele nunca foi escravo. Ele sempre foi um senhor, ele sempre esteve à frente, ele sempre conduziu. Dons esses que José também herdou, mas para mostrar mas agora ele vai fazer uma nova experiência, ele vai ir para uma terra estrangeira, uma terra onde que culturalmente a sua origem, até mesmo a sua profissão, ela não é valorizada, né? Então, essa palavra de Deus é que vai encorajar ele nesta labuta, nesse enfrentamento final. A presença de José, que o acompanhará neste último momento de sua vida, também é algo que o alegra. José, que esteve ausente da vida de Jacó durante toda a vida, que construiu a sua história, que viveu a sua história longe de seu pai, agora estará junto de seu pai. E isso, José, é quase que a prefiguração da presença de Deus. Deus que permanece ao nosso lado. José se torna sinal desse acompanhar divino. Então, sendo assim, essa visão encoraja Jacó a partir de Betsabeia, que é o local, é aquele oásis onde o seu pai foi sepultado, a melhor terra possível. Essa visão de Betsabeia, essa visão é a visão que o povo de Israel terá no Egito quando vai sair. Eles vão caminhar para a terra que corre leite e mel. Essa visão, essa imagem que ficou na cabeça de Jacó. Então, toda a família desce para o Egito. Então, Jacó, com esta convicção de que Deus está com ele, ele deixa Betsabeia. E aí, os versículos 46, do capítulo 46, versículos 5 a 7, vão falar disso. E Jacó deixou Betsabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos, suas mulheres, seus carros, nos carros que o faraó tinha enviado para transportar. Levaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquiridos na terra de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou seus filhos e netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Toda a sua família. Isso é muito
interessante, esse todo. Ninguém ficou para trás. Ninguém foi abandonado. Todos foram. É uma ação do povo. Ou seja, todos vão para o Egito. Todos passam pelo Egito. Mas todos voltam para a terra prometida. Todos são chamados de volta. E neste ponto, o narrador ele vai inserir algo muito interessante, que é um artifício de significado muito simples, mas de um senso poético muito importante para a gente entender. Ou seja, ele inseriu uma genealogia, igual a genealogia que nós temos no início do livro do Evangelho de São Mateus, e que também está no livro de Números, dentro de Levítico, para fazer uma contagem. É como que um recenseamento, mas mais que um recenseamento, é muito bonito porque ele prepara essa genealogia como um prelúdio do segundo e do terceiro ato. Então, do versículo 9, do versículo 8 até o versículo 26, nós temos toda a genealogia de Jacó. Todas as pessoas, filhos, netos, contando, sem contar as mulheres. É uma genealogia com os filhos e netos. Então, os 12 filhos, inclusive José e seus dois filhos que nasceram no Egito, mas eles estão citados aqui. E aí, o final são 70 pessoas. 70 pessoas desceram, 70 homens, 70 herdeiros desceram para o Egito. 70 significa todos, a totalidade. A totalidade da bênção de Israel vai para o Egito. Né? É uma longa lista e que tem como função simplesmente falar através de um número, adjetivando a totalidade. Os 70 nomes são símbolos dessa totalidade. Todos eles membros da família de Jacó, todos eles herdeiros da bênção dos patriarcas, todos eles herdeiros dessa bênção que vai se frutificar, um povo numeroso. Gênesis 46, 27 e 28. José teve 2 filhos nascidos no Egito. O total de pessoas da família de Jacó que estão no Egito é de 70. O relato do encontro entre o pai e o filho, como eu disse, o que passou, é reduzido ao essencial, mas tem algo muito interessante. O narrador pretende desenvolver essa história satisfeito do que passou, mas ele coloca alguns detalhes. Gênesis 46, 29. Lançou-se em seus braços e chorou por um longo tempo. O encontro. Tudo morreu no abraço. Tudo morreu no choro. Esse choro se transformou como que a água que irriga uma nova vida que está começando. O choro ele sela o reencontro, a reconciliação. Esse abraço, esse símbolo muito terno desse encontro é como que nascer de novo, né? As lágrimas da mãe que dá a luz ao filho novamente são trazidas aqui. É um choro de misericórdia, é um choro de encontro, é um choro de reconciliação. Gênesis 46, 30. Agora posso morrer, disse Jacó, disse Israel, porque vi teu rosto e vives ainda. Aqui é um jogo de palavras. Aquele que sempre vive. Eu vi teu rosto. No olhar, na ideia do autor, é contemplar a face de Deus. No olhar, reconhece Deus no seu filho. No filho que estava perdido, no filho que estava distante, no filho que estava na escravidão, que estava longe dele. Então, ele vê a ressurreição do filho, ele vê a presença de Deus. E vives ainda. Com essas palavras, existe uma ação do autor de maneira enfática de mostrar que nessa satisfação do encontro, que estava morto, Jacó vai, com essa satisfação, com essa alegria,
ele vai armar as suas tendas na terra de Gesem. Ou seja, isto lhe deu novo ímpeto, lhe deu nova coragem. Então, eles vão ficar na região do Egito, uma região a noroeste do Egito, no delta do Nilo. É uma região fronteiriça e marginal em direção a quem volta para a terra de Canaã. Então, José disse a seus irmãos: vou avisar o faraó, dizendo: meus irmãos e minha família de meu pai estavam em Canaã, vieram morar junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram ovelhas, bois, com tudo que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos, vos perguntar qual a vossa provisão, lhes respondereis: teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente de nossos pais. Deste modo podereis ficar na terra de Gesem, porque os egípcios têm aversão a pastores. Olha que legal, ele está colocando eles numa terra muito fértil, mas é uma terra que fica longe das cidades centrais. É a sabedoria de José. E José, com um dado aqui, os egípcios não gostavam dos pastores, porque o trabalho dos pastores é um trabalho inculto, um trabalho ligado ao ser bárbaro, à ignorância, né? Porque os egípcios conheciam matemática, conheciam agricultura, e eles não têm esse apreço pelos pastores, né? Porque os pastores, principalmente os pastores nômades que vão de um canto para o outro, o Egito já vive uma segunda fase da civilização. Eles vivem os povos que se situam, que se fixam e produzem riqueza a partir da ciência, do conhecimento da botânica, do conhecimento da irrigação e outras coisas. E os pastores, eles não têm essa... Eles dependem muito da natureza. E os egípcios são aqueles que trabalham com aquilo que eles têm. Então, por que José pede para que eles digam que são pastores? Para que ele vai usar de um preconceito dos egípcios para dar as melhores terras à sua família. Digam que vocês são pastores. Porque ele sabe que os egípcios não gostam de ter os pastores perto. Então ele está colocando a sua família num dos locais de terras mais ricas, mais abundantes, pelo simples fato dessas terras ficarem distante de onde de fato são os grandes centros urbanos dos egípcios. E os egípcios não querem ter este povo ali. Não querem ter esta gente ali perto. Então, aqui esse dado é muito importante para a gente entender. José não tem vergonha do que é, nem de sua origem. É a sua origem que de fato é a sua maior riqueza. Ele não tem preconceito com o seu pai, nem com a vida de seus pais. E ele vai usar isso em favor dele, sabendo que os egípcios não querem esse tipo de gente nas suas cidades. Então, todos os pastores são uma abominação para os egípcios por aqueles motivos que eu já lhes falei. Então, o capítulo 47, ele se inicia aqui agora. O 46 terminou. Então, o que a gente tira do 46? O 46 é: Deus refaz uma aliança com o seu povo. Deus os chama novamente a caminhar. Os colocará numa terra e os tornará, digamos, naquilo que eles são, na sua natureza, dentro daquilo que é a peculiaridade de cada um, os tornará um grande povo. Não tenham vergonha de quem vocês são. Vocês são pastores. E é muito bonito isso aqui, porque depois, no capítulo 48, nós vamos ter um dado muito interessante sobre isso. Mas deixa para o capítulo 48. No capítulo 47, nós vamos ter uma outra novidade. O autor bíblico, ele vai, no capítulo 47, mostrar que Israel foi muito importante para o Egito. A maneira de pensar do israelita, do povo de Israel, dos hebreus, ele transformou e fez com que a maneira de gerenciar a própria economia do Egito desse um salto de qualidade. Então, o hebreu traz para si esta virtude. Ele mostra que
foram os egípcios, os hebreus que foram para o Egito, não foram simplesmente ficaram nas costas de José, não. A maneira deles viverem, a maneira deles tratarem as suas relações econômicas fez com que o Egito também evoluísse. Então, eles também abençoam a terra na qual eles estão. Eles trazem para a terra onde eles estão, com o trabalho deles, com a ciência deles, também crescimento. E aí já é o primeiro tapa na cara daquilo que aconteceu no final do capítulo 46, ou seja, Israel não é apenas alguém que usufrui do Egito, ele trabalha também para o desenvolvimento do Egito. E aí nós vamos entender algo muito interessante. Outra peculiaridade do capítulo 47, que mostra que esses são textos fragmentários, que os versículos são totalmente diferentes do capítulo 46. O capítulo 46 são versículos muito curtinhos, o capítulo 47, as perícopes são grandes, né? Os textos dos versículos são enormes, às vezes 3 ou 4 linhas, assim, só para a gente ter uma capacidade de mensurar. E o capítulo 47 inicia com essa informação que foi dada ao faraó. Meu pai, né, e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Eles estão na terra de Gesem. Eles não são. Eles estão na terra de Gesem. E José levou consigo 5 dos seus irmãos e apresentou ao faraó. E disse-lhes: qual a vossa profissão? Responderam: teus servos são pastores, como sempre foram seus pais. Aquilo que José pediu lá no final do capítulo 46, no capítulo 47 está sendo dito. Viemos, ajuntaram eles para morar no país, porque não há mais pastagens para os rebanhos dos teus servos, sendo muito grande a fome em Canaã. Permite, pois, os teus servos habitarem na terra de Gesem. Então é um pedido que eles fazem. Agora não é José, eles estão pedindo para ficar. E o faraó disse a José: teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Instala-os na melhor parte do país. Né? E o faraó concedeu essa residência. A melhor parte do país não era também a parte mais distante das grandes cidades. Não nos enganemos. José trabalhou com essa realidade cultural. Ele não questionou, ele não se sentiu, digamos assim, vítima de preconceito. Ele usou o preconceito do egípcio para também usufruir de... ele soube encontrar a bênção nisso, o valor nisso. Que habitem na terra de Gesem. E se conheces entre eles alguns que sejam capazes, os porás à frente dos rebanhos que me pertencem. E aí... aqui é uma outra lógica. Como os egípcios não gostavam de serem pastores, era um trabalho de segunda categoria, o que aconteceu aqui? Ele colocou primeiro um salto de qualidade aqui. Os egípcios eram muito bons na agricultura, mas não eram muito bons com a pecuária, com os rebanhos. Então agora o texto está dizendo isso, que o faraó chama o povo de Israel para fazer o trabalho que ninguém queria fazer, mas não simplesmente mas porque eles são capazes. Alguns que sejam capazes, e colocarás à frente dos rebanhos. Então, novamente, ele está fazendo uma coisa que ele fez com José. Ele sabe da capacidade deste povo. Ele lembra do que José fez com o Egito, no que José transformou o Egito, e agora o faraó quer usar esses homens para que esses homens também tragam a bênção para um campo da economia do Egito que não está sendo bem vista. Ele vai colocar eles à frente. José fez, então, vir a Jacó, seu pai, e apresentou ao faraó. E assim a narrativa ela vai se encontrar aqui no momento mais alto do capítulo 47. É o ápice moral. Israel, ele é exaltado, pois o velho Jacó é um pastor seminômade, um bárbaro, um marginal, um inculto. Na visão da cultura egípcia, ele é um Zé Ninguém. Ele é um Zé Ninguém, como José era um Zé Ninguém, um desconhecido. Mas ele é recebido na corte do faraó, que é a corte mais importante do mundo antigo. Então, o homem inculto, o homem bárbaro, ele
tem o seu momento de glória. Ele tem o seu momento de reconhecimento. Ele é o pai de José. Ele é esse homem inculto, seminômade, bárbaro, marginal, pastor. Ele é o pai do chefe do Egito. Ele é pai do homem que está à frente de todo o grande poderio do Egito. Do homem que está à frente dos cofres do Egito. Do homem que governa o Egito de fato. Então, ele é recebido na casa do faraó, ele está na casa do faraó e ele é louvado como o pai de José. É a cereja do bolo deste conto sapiencial. É como que se isso fosse dito, se ele é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está conosco, a gente vai vencer. E não para aí. Quem é mais importante, Jacó ou o faraó? Porque Jacó abençoou o faraó. É a cerejinha no bolo. Sim, nas páginas desse conto sapiencial nós vamos chegar no ponto mais alto. Diferente do que se pensa, o povo de Israel veio para o Egito porque estavam famintos. Eles estavam famintos. Eles foram trazidos pela mão de Deus. E nesse projeto não existia um projeto somente para Israel. Eles não são um bando de morto de fome que estão vindo usufruir do Egito. Não, eles estão vindo colaborar para que o Egito seja grande. E essa bênção respinga no faraó. Jacó abençoou o faraó e disse-lhe: que idade tens? Jacó respondeu: o número dos anos de minha peregrinação é 130 anos. Custos e maus foram os anos de minha vida, e não atingiram o número dos que viveram meus pais durante a peregrinação. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. Então, aos olhos da sabedoria hebraica, neste momento, Jacó é a manifestação do Altíssimo, é a manifestação da bênção. Por isso que na datação 147 anos, né, nessa datação está se colocando um número que vai falar da presença de Deus. É um homem abençoado. Na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele cita essa passagem dentro da versão grega, usando a seguinte expressão: é sem dúvida o inferior que é abençoado pelo superior. Então, se Jacó abençoou o faraó, Jacó é superior ao faraó. De alguma forma, podemos dizer que o narrador ele apresentou Jacó como o portador da bênção de Deus. E essa bênção ela é apresentada sobre o faraó num contexto de universalidade. Pois ela atinge não só a sua família, mas atinge o mundo egípcio. Atinge a humanidade. Então, o autor ele faz isso, claro, com uma sutileza diplomática, né? Mas mostra que o velho pastor, o homem culto, bárbaro, com a bênção de Deus, ele é superior ao faraó. Porque a prosperidade de Israel, a prosperidade do Egito, é fruto da sabedoria e da graça de um filho de Israel. Então, Jacó é superior. Jacó está... A bênção de Jacó, a superioridade de Jacó está enraizada na bênção de Deus, da bênção que ele recebeu de seu pai Isaque. E neste ponto, nós estamos no coração do capítulo 47. O texto, ele lida apenas com José. E neste ponto, nós vamos perceber mais uma afirmação inspiradora para o povo de Israel. A política agrária de José, ela transformou o Egito, né? De maneira especial, podemos dizer até num curto espaço de tempo. E ele obteve posses para o faraó e para toda o Egito, o Egito nunca tinha passado por aquilo. Mas agora dará um passo de qualidade disso. Ou seja, as únicas pessoas que de fato tinham
posses e tinham terra eram de fato os sacerdotes. O povo vivia na terra do faraó. O faraó, que por direito teocrático tinha direito àquela terra. Ele era considerado um deus, um senhor. Então era uma teocracia. O que vai acontecer aqui é uma mudança, e essa mudança ela é projetada por José. José, e aí a partir do capítulo 47, versículo 11, nós vamos ver isso. José instalou seu pai e seus irmãos numa propriedade no país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés. A terra que Ramsés tinha ordenado, tinha dado ao faraó. José forneceu víveres para os pais, para os irmãos, para a família, de acordo com a proporcionalidade do número de filhos. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam zeradas, esgotadas. E aqui o episódio que poderia gerar aquela consideração, ou seja, de que o povo de Israel foi para lá para se aproveitar do Egito, agora ela tem uma transformação. A tradição de Israel, ou seja, na tradição hebraica, na tradição dos povos nômades, cada família tinha um pedaço de terra. Era a herança de seu pai. E eles tinham a obrigação de devolver uma parte para o seu senhor. Mas era assim, era 20% que produziam, mas não existia uma obrigatoriedade do que se produzia. E era isso que o povo de Israel tinha. Não, eles tinham que produzir. Eles tinham que apresentar resultado. E isso Jacó já viveu lá nos tempos de Labão, né? Porque ele pegava sempre uma parte daquilo que era produzido. Então, quanto mais produzisse, maior era a parte dele. Maior era o fruto do seu arrendamento. Mas no mundo egípcio não tinha essa regulamentação. Então, o que acontecia? O povo tinha terra, o povo vivia nessa terra, mas era a coroa do faraó que possuía as terras. Eles apenas viviam nessas terras. Portanto, os camponeses do Egito, eles eram empregados do faraó e tinham que pagar à corte a quinta parte da colheita, vamos dizer uns 20%. Mas um 20% daquilo que produzissem. E o que motivava a produção era o interesse deles, né? José, ele vai aplicar outra realidade nisso. Ele vai aplicar uma outra realidade nisso, por quê? José, naquele momento de sofrimento, de dor, de fome, de carestia, José vê uma oportunidade. E essa oportunidade é para mostrar que a sabedoria de Israel, ela também ajudou na política do faraó. Ou seja, essa capacidade política de José vai mostrar com que José não só salvou o povo, o seu povo da fome, mas também salvou o povo egípcio da fome. E mais que isso, ele introduziu um novo sistema econômico. Portanto, ou seja, tendo colhido tantos grãos, ele é capaz de vender, de trocar grãos, trigo, por dinheiro. Antes, simplesmente, o povo levava os trigos e o trigo era consumido, né? Agora não. Agora as pessoas vêm e trocam os grãos. As pessoas não têm mais grãos para entregar. Então, o que elas têm? Dinheiro. Então, elas levam dinheiro a José e trazem para casa grãos. Ou seja, todos aqueles celeiros cheios de trigo, agora eles vão se tornar cofres, porque o trigo que é entregue não tem outro trigo ali para ser. Então, ele coleta dinheiro. Então, José acabou se tornando um coletor. Então, ele coletou todo o dinheiro que existia no Egito. E mais, quando o dinheiro se esgotou, ou seja, as pessoas que trabalhavam um pouco mais e faziam o seu pezinho de meia, acabou e a fome está... E agora, os egípcios vão comprar os grãos de José e o que eles levam? Aquilo que eles não gostavam de negociar.
aquilo que eles não gostavam de produzir, eles começam a levar o gado. Eles entregam o gado. Entregam o gado para quem? Para quem sabe cuidar de gado e sabe fazer o gado produzir. Assim, o poder da coroa egípcia se estendeu sobre todos os animais do Egito. Ou seja, nós temos o trigo, nós temos o dinheiro e agora temos os animais. Assim, o poder da coroa, ela aumentou. E quando os proprietários não tinham mais grãos, não tinham mais dinheiro, e não tinham mais animais, eles tinham que entregar os títulos de posse da terra. E quando não tinham mais o título de posse, eles tinham que se colocar a serviço do faraó. Ou seja, quem manda neles agora é o faraó. Isso excede muito ao que o sistema antigo dos egípcios previa. Os egípcios não eram escravos. Os egípcios não podiam ser escravos. Por quê? Porque eles eram adoradores do faraó. Existia uma relação teocrática. Agora eles trocaram essa relação teocrática pelo quê? Por comida. Então agora eles são servos, são vassalos do rei. Gênesis 47, 14 e 19. José tinha juntado todo o dinheiro encontrado no Egito e em Canaã. Com o preço do trigo compravam o que tinham depositado. E lá no 19. Por que perecemos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós, as nossas terras, em troca de pão. E as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. Chegou no fundo do poço. Eles estão trocando por comida a sua liberdade, a sua força de serviço. E assim, José fez do Egito mais do que um feudo teocrático. Ele transformou o Egito em arrendamentos de propriedade do monarca, onde tudo era do monarca, inclusive a capacidade de decidir o que seria feito com a terra, o que seria plantado. Então, repete-se aqui o que Jacó tinha feito no passado com seu sogro Labão. Ou seja, ele fez prosperar. Ele fez prosperar através do quê? Através da sua ciência, através da sua sagacidade. Assim, ter José à frente das posses do faraó fez o soberano mais poderoso. Então, o povo de Israel, de certa maneira, não deve obrigação nenhuma para o faraó. Por quê? Porque ele fez o faraó crescer. O faraó que lhe deve obrigações. Então, aquilo que era um título hereditário, agora não pode mais ser questionado, porque eles trocaram o título hereditário por dinheiro. E agora o faraó é dono daquelas terras, não porque é o senhor de uma teocracia, não é porque é chefe de uma teocracia, porque ele comprou aquela terra, porque aquela terra é dele. Então, passa de uma monarquia teocrática para uma monarquia que se funda em cima do dinheiro. Talvez os senhores já tenham lido o livro do Gênesis tantas vezes e nunca perceberam isso, né? Então eu sei que tem alguns aí que podem estar assustados agora. Ou seja, agora o dinheiro, né? O direito de fato foi dado pelo dinheiro. De fato, os egípcios se tornaram servos e vassalos do faraó. Agora não trabalham mais para si. Então eles não têm como decidir se eles vão trabalhar, se eles não vão trabalhar. Agora eles têm que trabalhar. Eles têm que fazer aquela terra produzir, porque é aquela terra do faraó. Agora eles não vão dar a parte que eles... um quinto do que eles produziram segundo a sua vontade. Agora eles vão ter que dar um quinto do que eles produziram porque foi mandado produzir. Então, aqui, eles não podem mais decidir no que eles vão dar. Agora eles estão dentro de um regime de produção onde são obrigados a produzir. E isso faz do Egito uma nação poderosa. Pois os bens de trabalho, de consumo, agora, eles têm um dever. Eles estão eles estão vinculados a um favor. Eles estão vinculados a um favor. Aqui existe uma prosperidade não somente para o faraó, mas também para o povo. Em termos aqui, são uma mudança, uma quebra de paradigmas da sociedade.
Aqui nós temos as relações de uma sociedade de capital, né? Eu não posso dizer que é capitalismo, porque que é uma estrutura de capitalismo, porque não é. Mas uma monarquia que é dona da terra e tem direitos sobre ela, mas não direitos conquistados por uma hereditariedade teocrática, por bênção de Deus. Não, aqui o faraó comprou aquelas terras. A troco do quê? De comida. Eles venderam o seu trigo, eles trocaram o seu trigo, eles trocaram os seus animais, eles trocaram as suas terras e agora eles entregaram o seu serviço. Então José, a partir do capítulo 47, no versículo 20 aos 26, José adquiriu todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país inteiro se tornou propriedade do faraó. Propriedade. É do próprio faraó. Não é da família do faraó, é do faraó, né? Assim, essa viagem, a instalação de Jacó e José no Egito, serão explicadas dentro de uma lógica como o deslocamento que aconteceu dos chamados povos Ixos, que migraram para o Egito e fizeram uma modificação nessas relações comerciais que existem ali, né? Eles trouxeram algo deles e colocaram. Então, isso é para a compreensão, é um dado histórico dentro do livro do Gênesis. Para a narrativa bíblica, a razão é humana, é pessoal. É o encontro do pai com o filho. É o encontro daquele que estava morto com aquele que buscava o filho. Para a narrativa bíblica, a razão humana ela é muito maior. Mas se nós olharmos o texto, nós vamos ver que as duas explicações, tanto a histórica quanto a bíblica, elas se coadunam. Por quê? Porque tudo isso se deu com a graça de Deus. Tudo isso corrobora para que o povo de Israel não tenha vergonha de ter descido para o Egito porque estava com fome. Porque em nenhum momento aqui o texto diz que eles venderam o seu trabalho. Eles não venderam o seu trabalho porque José tinha preparado um caminho para eles. Deus tinha preparado um caminho para eles. Neste momento, eles não são escravos. O Egito inteiro é escravo do faraó. José e sua família não é. Os pastores, os nômades, eles estão à frente das posses do faraó. São administradores do Egito. E os egípcios, aqueles homens cultos, são escravos do faraó. Essa lógica é muito interessante. Ou seja, eles se tornaram escravos da sua maneira de viver. Que é um dado muito interessante. E aí nós vamos, a partir do versículo 27, nós vamos para os últimos anos de Jacó, que para nós são muito importantes. E aqui o autor sai de José e volta os seus olhos novamente para Jacó e para a sua posteridade, né? Então, já se mostrou então aqui a tese de por que Israel está no Egito, é para que o Egito cresça, né? Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram ali propriedades. Todos os egípcios venderam suas propriedades. Eles não, eles adquiriram ali as suas propriedades. Foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Então aqui é um contraponto entre o que aconteceu com os egípcios, porque José e os hebreus estavam no Egito, e o que aconteceu com os hebreus no Egito. Eles tinham tudo para serem escravos. E eles se tornam nobres, eles se tornam donos de suas propriedades, proprietários. E os donos do Egito se tornaram escravos do faraó. Então, o versículo aqui, esse versículo 27, ele é um prenúncio dos motivos que levaram ao Gênesis. Ou seja, eles adquiriram propriedades, foram fecundos e se multiplicaram grandemente. Vocês não acham que os egípcios, que tinham preconceito com os hebreus, inclusive o próprio faraó, ficaram felizes com isso? Vocês não imaginam que isso aconteceu, porque não aconteceu. De fato, foi o contrário. Eles cresceram, se tornaram donos e acabaram sendo perseguidos. Então, essa
esse versículo é o prenúncio do que aconteceu, do que motivou o êxodo, né? Eles cresceram abundantemente, né? Eles viveram eles cresceram, eles prosperaram, e a prosperidade deles atraiu, digamos assim, a inveja, o desgosto dos egípcios. Então, esse versículo 27 do capítulo 47, ele é uma conexão com a história que nós vamos ver no livro do Êxodo. Então, Jacó viveu 17 anos no Egito. A duração da vida é 147 anos. Ou seja, ele tinha entrado no Egito, foi marcado lá, com 130, e agora mais 17, então 147 anos. E aproximando-se de seu termo dos dias, chamou José e disse: sei que achei graça diante de teus olhos. Opa, como assim? Sei que achei graça diante de teus olhos. Novamente aquilo que eu disse. Jacó, quando olha para José, vê em José a face de Deus. Põe, rogo-te tua mão debaixo de minha coxa, promete-me com toda bondade e fidelidade que não me enterrarás no Egito. A mão debaixo da coxa é o local ferido pelo anjo, o lugar do toque de Deus. Ou seja, diante de Deus, solenemente, José faz um juramento. Simbologia legal, né? Quando me tiver deitado com meus pais, me levarás para fora do Egito e me enterrarás junto deles no túmulo. E José respondeu: eu farei como dizes. Jura-me, replico. Jacó não quer ficar no Egito, morto. Ele quer ser enterrado na caverna de Macpela, em Hebrom, juntamente com Sara, com Abraão, com Sara, com Isaac e Rebeca e com a sua esposa Lia. O Egito é a terra da morte, é a terra da escravidão. Ele quer entrar para descansar na terra prometida, ou seja, tudo começa a se conectar aqui. Aqui nesse momento nós nos conectamos até com a história da salvação, nós nos conectamos até com a ressurreição de Cristo. Ou seja, nos conectamos aqui com as cartas de São Paulo, somos peregrinos nesse mundo, né? Não somos desse mundo, nós somos do outro mundo, né? É a nova epopeia do povo da aliança. A partir de agora, é um caminho para sair da terra da escravidão, da terra da morte e para a terra da vida. Para voltar para a terra prometida, voltar para a terra santa. Embora eles sejam ricos, eles tenham posses, essa não é a nossa terra. Essa não é a nossa porção de herança. E aqui é algo muito interessante, porque essa frase ela vai mostrar porque o povo de Israel é convicto de que deve habitar Israel, de que deve habitar até os dias de hoje, inclusive, né? Deve habitar, porque aquela é marca da herança na vida deles. José respondeu em promessa: agirei como disseste. Aqui, a figura de José se torna novamente aquele tipos cristológico, como revela o texto do Evangelho de São Lucas. Olha o que disse José: agirei como você disse. Lucas 22:42. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice, mas não se faça todavia minha vontade, mas sim a tua. 47:31. E disse: jura-me isso, juro-te isso. Então Israel prostrou-se ao lado da cama. Assim, meus caros alunos, com essa forte ideia de retorno da saída do Egito, do prenúncio do Egito, né? Nós, neste ponto, nós temos os últimos atos de Jacó. E os últimos atos de Jacó são os atos do patriarca que vai passar o bastão aos seus filhos. O patriarca que vai passar o bastão a esta nova epopeia. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Todos eles são os filhos da bênção. A bênção que Deus deu a Abraão foi passada a Isaac. De Isaac foi passada a Jacó. E agora Jacó vai passar a seus filhos. Mas ele vai fazer o que aqui? Mostrando algo muito interessante. A bênção também é dada aos filhos de José. E depois a todas as tribos de Israel. O capítulo 48 ele vai relatar essa adoção de Efraim e Manassés.
José teve esses 2 filhos no Egito. Eles não nasceram na terra da bênção. Eles são cooptados. Aqui nós temos uma abertura para a universalidade. Aqueles que não nasceram na fé, eles podem ser adotados na fé. Então, é algo que vai depois ser usado no autor da carta aos Hebreus e também a carta aos Romanos para mostrar que somos filhos adotivos da graça. Jacó os adota como seus filhos. Então, eles são filhos de José, mas são adotados como seus filhos. A casa de José, assim chamada, conquista o primeiro e único grande grupo, né? Eram divididos em 2 grupos, né? A tribo de Efraim e a tribo de Manassés. São as 12 tribos de Israel. Contudo, havia de esperar que tinha uma porção abundante de terra. E aqui explica, né, que nos tempos históricos as tribos de Efraim e Manassés, eles tinham uma importância muito forte, né? Eles tinham controle sobre um vasto território. E possivelmente, por detrás deste fato, que esta adoção de Jacó, reservada a seus netos, para que esses netos, filhos de José, equilibrassem a relação que existia entre os filhos de Raquel e de Lia. Ou seja, se Jacó adotou esses 2 filhos de José como seus filhos, então os filhos de Raquel, os filhos de Lia, os filhos das escravas de Raquel e os filhos das escravas de Lia, nenhum deles deveria se sentir rebaixado, porque são filhos de Jacó, são filhos da bênção. Então, termino aqui mais uma lição. Então, como é que se deu essa adoção? Como é que se deu essa bênção? Esse será a motivação, esse será o centro do nosso próximo estudo. E eu posso dizer assim que esse tema ele vai se estender até a nossa última aula. Talvez são mais 2 aulas que nós temos aqui, mas o próximo tema ele vai relatar isso, ou seja, como é que se dá a preparação para o êxodo, para a volta para a Terra Prometida. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.